É para mim, mais uma vez, um privilégio, um prazer poder nesta manhã partilhar a palavra de Deus com os irmãos. Vamos procurar fazê-lo de uma forma muito objetiva e desde já gostava que os irmãos me pudessem acompanhar. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 ao 30. Este vai ser o nosso texto nesta manhã. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes, num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Até aqui, irmãos, a palavra de Deus. Em tudo na vida tem que existir um propósito, não é? Tem que existir um alvo, um objetivo. Sem uma meta definida, aquilo que fazemos fica esvaziado. Se nós fazemos as coisas só por fazer, só para realizar qualquer coisa, só para matar o tempo, como costumamos dizer, aquilo que fazemos fica vazio, não tem sentido, não é? Sem um propósito, nós andamos à deriva, andamos ao sabor dos ventos da vida, e penso que isto é algo cada vez mais comum, principalmente nas gerações mais novas, na qual eu ainda me incluo, não é? Eu ainda sou um rapazinho tão novinho, não é? E penso que é uma característica, principalmente das gerações mais novas, esta tendência para andar ao sabor do vento. E isto acontece quando nós não temos um propósito, quando nós não temos uma meta, não é? O primeiro passo para vivermos uma vida frustrada é não ter qualquer alvo naquilo que fazemos. Eu penso que todos nós percebemos isto. É importante ter um alvo. Quando fazemos um bolo, por exemplo, a nossa expectativa é comer o bolo, normalmente. Ninguém faz o bolo, acho eu, não é? Acho eu. Ninguém faz um bolo para decorar só a mesa. Fazemos o bolo porque queremos comer o bolo. Quando compramos o carro, o nosso objetivo é termos uma forma de nos mover de uma forma mais autónoma, por exemplo, não é? Ninguém compra um carro só para gastar dinheiro. Compramos o carro porque temos um propósito, temos uma finalidade. Quando estudamos é para conseguirmos entrar no mercado de trabalho na área em que nós estudamos, naquela área que nos traz paixão, aquela área que nós gostamos. Quando fazemos exercício físico, o objetivo também não é o exercício só pelo exercício. O objetivo é emagrecer, às vezes é não engordar, às vezes é manter ou melhorar a nossa condição física, não importa. Mas tudo tem o seu propósito. E nesta manhã, a minha pergunta é: e quanto à nossa caminhada com Cristo? Quanto à nossa vivência cristã? Qual é o nosso propósito? Um dia aceitámos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e desde esse dia que Deus, através do seu Santo Espírito, está a fazer uma obra que Paulo diz aqui na carta aos Filipenses, no versículo 6, que Paulo diz que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Houve uma obra que o Espírito Santo começou a fazer na nossa vida a partir do dia em que o aceitámos, e que sabemos que Ele é fiel e que Ele vai fazer até ao dia de Cristo, não é? Até ao dia em que nós nos encontrarmos com o nosso Deus. E isso é maravilhoso, mas a minha pergunta é: para quê? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo? Na carta aos Filipenses, nós encontramos de alguma forma aqui a resposta. Versículo 27, aliás, vamos basicamente andar aqui pelo versículo 27, mas o princípio do versículo 27 demonstra-nos claramente qual é o nosso objetivo. Somente deveis portar-vos, ou em algumas versões que diz vivei acima de tudo, não é? Dignamente conforme o Evangelho. Deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho. Este é o nosso grande objetivo. É vivermos de uma forma digna.
imediatamente antes deste texto, Paulo começa a falar acerca das suas prisões, e Paulo está preso no momento em que ele escreve esta carta aos Filipenses. E Paulo fala acerca de como as suas próprias prisões, de alguma forma, tinham vindo a contribuir para a propagação do Evangelho. Não é? É interessante, irmãos, fazer aqui um à parte, é interessante ver que uma das características de gente que tem Deus no coração é que até nas coisas más vê as coisas boas. Porque quem não tem Deus no coração, até no bom só vê o mal. O apóstolo Paulo está preso, já tinha estado outras vezes em Filipos, nomeadamente, Atos capítulo 16, mas ele está preso e ele diz, mas apesar das minhas prisões, ou as minhas prisões, ainda assim, têm contribuído para a propagação do Evangelho. É o que ele diz nos versículos antes, não é? Aqui do nosso texto. E Paulo está, e é interessante ver, irmãos, e que Deus nos ajuda, cada um de nós, a termos um coração limpo, a vermos o bom das coisas. Que Deus, não sei, a vida faz-nos perder às vezes a inocência das coisas, não é? E há quem diga que uma vez que se perca a inocência não se pode voltar, não sei, mas eu acho que Deus pode fazer um milagre no nosso coração e no nosso... Deus pode limpar a nossa mente, Deus pode limpar o nosso coração, que nós possamos voltar a ser inocentes naquele sentido de não ver não ter uma tendência para ver o mal nas coisas, para que não caiamos no oposto do apóstolo Paulo. Paulo estava preso, via o bem de estar preso, e nós às vezes estamos livres e até da nossa liberdade nos queixamos. Mas é Deus que faz isto. Isto não é uma questão de inteligência, não é uma questão de estudos académicos. Não, é Deus que faz isto. E eu quero que Deus possa fazer isto na minha vida e oro para que Deus também possa fazer na vida dos irmãos. Que Deus possa limpar o nosso coração, a nossa mente. Mas Paulo, ele está então a dizer, olha, eu estou preso, mas as minhas prisões, isto até tem o seu lado positivo, porque o Evangelho, até por causa das minhas prisões, o Evangelho tem sido pregado e tem sido falado, não é? E Paulo, a seguir, ele apresenta aos Filipenses o dilema em que ele próprio se encontrava, e vejam a dimensão, Paulo está a falar dele mesmo e está a colocar a fasquia muito alta, porque a seguir ele vai fazer o pedido que nós já lemos para eles viverem dignamente. No fundo ele está a dizer que na prática, ele, Paulo, também está a viver dignamente, não é? Ele está a regozijar-se das suas prisões por causa do efeito que isso tem no Evangelho, e a seguir, vejam, ele até vai mostrar o dilema que vai no seu coração. Paulo sabia que se morresse, havia essa possibilidade, Paulo sabia que se morresse era ganho, porque ia estar com Cristo. Versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas o dilema vem no 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, eu não sei o que devo escolher. Um homem como o apóstolo Paulo, ele não sabia o que é que havia de escolher. E às vezes achamos nós que é uma coisa do outro mundo ter, às vezes, uma dúvida aqui ou ali. Irmãos, ter dúvidas não é pecado. Às vezes o pecado pode ser o que é que fazemos com as dúvidas, não é? Mas ter dúvidas não é pecado. Mas Paulo aqui estava num bom dilema. Ele dizia, se eu morrer, é ganho. Mas eu percebo que se continuar vivo ainda vai ser de proveito para vós. E por amor a vocês, versículo 25. Permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Paulo diz, para mim, pessoalmente, era melhor morrer, mas por causa de vocês, eu fico mais um tempo. Mas agora, já que eu estou a fazer este esforço todo, já agora, se não for pedir muito, vivam dignamente conforme o Evangelho. Somente deveis portar-vos dignamente. Então, este é o nosso grande objetivo. O nosso objetivo é vivermos de uma forma digna em função do Evangelho que nos libertou. Este é o nosso grande objetivo. E o texto que nós lemos e que vamos avançar agora para ele, mostra-nos 4 características daqueles que vivem dignamente. Claro que noutros textos poderíamos encontrar outras, mas baseado só neste texto encontramos estas 4. Não é? Encontramos estas 4. A primeira característica daquele que vive de uma forma digna
em função do Evangelho, conforme o Evangelho, é firmeza. Veja o que é que Paulo diz. Para que quer vá, portanto, deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes. Algumas versões dizem só estáis, mas a ideia aí é um estar no sentido de firmeza, de fincar pé, de manter uma determinada posição, não é? E penso que a maioria das versões vai corroborar com isto, com a ideia da firmeza, estar firmes. Então, ouça acerca de vós que estáis firmes, e esta é a primeira característica de quem vive o Evangelho de uma forma digna. A posição que temos em Cristo, e na carta de Paulo aos Efésios ele explora bastante isto, a posição que temos em Cristo nos lugares celestiais, irmãos, é uma posição já de si vencedora. Irmãos, quando estamos em Cristo, está ganho, já ganhamos a batalha. Aquela ideia de que andamos aqui para trás e para a frente com o diabo, irmãos, isso é o diabo que gosta de que a gente ache que isto não está meio perdido e tal. Não, irmãos, não está. Isto está ganho. Há só um que ganhou, que é Cristo, e nós com ele, e há um que já perdeu, que é o diabo, ponto. E é nesta certeza que nós temos que estar firmes. Se os irmãos recuarem um pouquinho, não resisto mesmo a ir aqui, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículo 11 e depois versículo 13, aliás, versículo 10, não é? É a passagem bem conhecida da armadura espiritual, não é? E diz o texto, no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Irmãos, nós não temos que conquistar... Quem tem que correr atrás é o diabo. O diabo é que está a tentar tirar aquilo que nós temos. Nós não temos que tirar coisas ao diabo, porque nós já ganhamos, nós já vencemos. Aquela ideia, o diabo manda nisto tudo, temos que ir lá. Não, irmãos, não temos nada. O diabo só faz o que Deus quer, veja lá, o que Deus permite. E Deus permite algumas coisas que têm a ver com o seu plano, com o seu propósito, tem a ver com a sua soberania, tem a ver com aquilo que o trabalho que Deus quer fazer, tem a ver com aquilo, olha, que nós muitas vezes nem conseguimos começar a compreender, mas confiamos em Deus que Ele é o que está no controle de todas as coisas. O diabo não é um cão solto que anda aí que... Não, o diabo vai fazendo aquilo que Deus vai permitindo, e Deus permite, olha, porque diz que Deus nos entregou às nossas paixões, às nossas da humanidade, não é? Porquê? Porque nós não quisemos nada com Deus e Deus respeitou a nossa decisão. E é interessante que a margem que o diabo tem é muito em função do mau uso do nosso livre-arbítrio. Os irmãos já pensaram nisto? Porque se nós estivermos em Cristo, já vencemos. E quando ficamos em Cristo, é para ficar firme. E firmeza é a primeira característica de quem vive o Evangelho de uma forma digna. Não é? A posição em Cristo é para manter a nossa guerra, não é para ganhar terreno, é para não arredarmos pé daquilo que já temos e somos. Devemos estar firmes na nossa fé do Evangelho, não é? O final do versículo diz pela fé do Evangelho. Devemos estar firmes pela nossa fé. Não fomos chamados e nós não estamos em Cristo para vacilar, para desistir. E é tão fácil desistir nos dias que correm. Parece que é o mais fácil. Desistir do trabalho, desistir da família, desistir dos amigos, desistir da igreja, desistir do pastor, desistir dos irmãos, desistir... A gente desiste, não é? Porque o desistir é o mais fácil. Porque quando nós desistimos, arranjamos ali um subterfúgio qualquer que diz que a culpa é dos outros. É o que está implícito muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes. E desistir é o mais fácil, desresponsabiliza-nos. Mas nós fomos chamados para estar firmes. Principalmente firmes no que diz respeito à nossa fé. Àquilo em que acreditamos. Firmes no Evangelho que nos libertou e firmes no Evangelho que nos salvou. Amém. Os irmãos estão cá todos ainda, não foi ninguém embora. Amém, graças a Deus. Então, firmeza, 4 características. Nós não vamos ser mesmo rápidos e objetivos. 4. Primeira, firmeza. Segunda característica...
O texto diz acerca de vós estáis firmes, no mesmo espírito, e logo a seguir diz, com o mesmo ânimo. O mesmo espírito e o mesmo ânimo. E aqui fala-nos da segunda característica, que é nós estarmos unidos quanto ao nosso sentimento. Aqui no mesmo Espírito não é no Espírito Santo, está bem, irmãos? Aqui está a falar acerca da nossa atitude, é no mesmo Espírito, no sentido da motivação, ok? Estarmos com o mesmo sentimento, com o mesmo pensar, com o mesmo propósito, com o mesmo amor. É isso que Paulo está aqui a referir. Aqui neste texto, este Espírito não trata acerca do Espírito Santo, não é? Nós temos que nos manter unidos, já diz o ditado, o povo unido jamais será vencido. E a igreja, claro, também é assim, irmãos. A igreja é para estar unida, não é para estar dividida. As divisões, o espírito faccioso, diz a palavra de Deus, é do diabo. A divisão é do diabo. Nunca nada vem de bom da divisão. E da separação. E da sectarização. Nunca nada vem de bom aí. E ao longo da história da igreja tem havido momentos em que tem havido, e estou a falar da história da igreja, não a história da igreja nossa, estou a falar da história da igreja universal, não é? A história da igreja, do cristianismo de uma forma geral, em determinados momentos, como o caso, por exemplo, com Martinho Lutero, a questão da reforma, em que houve uma divisão, não é? Em que Martinho Lutero e outros reformadores acabaram por, de alguma forma, sair da igreja central na altura, a igreja do catolicismo romano, mas a ideia deles inicial não era sair. A ideia deles era reformar o que estava mal. Só se sai quando não há qualquer outra hipótese. Aliás, ele não saiu, ele foi colocado fora, né? Que essa é também outra questão. Como, por exemplo, também sucedeu quando começa o início do movimento pentecostal, houve algumas divisões. Porquê? Porque havia igrejas reformadas que não aceitavam a manifestação dos dons na igreja. E gente que experimentava o batismo com o Espírito Santo e que experimentava a manifestação espiritual na igreja, eles diziam, mas não, mas isto, e claro que isto faz parte. É bíblico, temos experimentado, temos vivido. E então, em alguns momentos, o que é que houve? Houve uma divisão, mas é sempre em função... é sempre o último caso, é sempre o pior que pode acontecer, porque o espírito de faccioso é do diabo, porque aquilo que nós temos que estar é unidos, num mesmo espírito e com o mesmo ânimo. Algumas versões dizem com a mesma alma, não é? Devemos estar unidos num mesmo espírito, mesmo ânimo. A igreja é composta por membros, pessoas diferentes, com diferentes dons, diferentes funções, diferentes personalidades, diferentes gostos, mas isto não nos deve afastar de sermos um quanto ao propósito e ao sentimento. Irmãos, nós não temos que gostar todos da mesma coisa. Nós não temos que pensar todos igual. Ninguém quer aqui que se pense todo igual. O pastor Paulo Branco não quer que pensemos todos igual. Ninguém aqui quer... Porque até da equipa de pastores, e os irmãos conhecem-nos bem, não é? E sabem que somos pessoas diferentes, pensamos diferente. Mas o nosso objetivo é um. O nosso coração tem que ser um. O nosso espírito tem que ser um. A nossa motivação tem que ser uma. A nossa alma é uma só. Pensamos diferente, há diversidade, não concordamos, discordamos, mas é assim, a igreja é assim porque somos pessoas diferentes, com diferentes personalidades, diferentes dons, mas Deus quer nos fazer um naquilo que é essencial, não de sermos iguais, vestirmos da mesma maneira, o mesmo cor de cabelo, o mesmo óculo, o mesmo tipo de roupa, não é isso não interessa, isso é pouco relevante. Mas que quanto ao nosso coração, enquanto ao nosso entendimento, enquanto ao nosso propósito, nós possamos ser verdadeiramente um. E se não queremos ser um, somos daqueles que eu é que sei, Deus próprio, eu sou o único que pensa diferente aqui, como se isso fosse uma grande coisa, não é? Quem pensa assim, não está a viver o Evangelho de uma forma digna. Porque se eu não sou um com os meus irmãos contra o sentimento e contra o propósito, então eu não estou a viver o Evangelho de uma forma digna. Então eu tenho que ir aos pés de Deus. Diz, Deus, não sei o que se passa. Eu tenho percebido que o que eu sinto parece que é muito diferente daquilo que toda a gente sente e alguma coisa se passa. Deus, ajuda-me. Ajuda-me a perceber o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso. É? Então, irmãos, vejam, temos que estar em primeiro lugar firmes e em segundo lugar temos que estar unidos. Capítulo 2, versículo 2, só para ainda sublinharem ainda mais aqui esta ideia. O apóstolo Paulo, logo a seguir, capítulo 2, versículo 2,
Versículo 1 e 2, já agora, não é? Ele diz, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação e amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e paixões, versículo 2, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Os irmãos estão a ver o foco de Paulo? Não é sermos todos iguais, não é gostarmos todos do amarelo, não, irmãos. Mas é sentirmos uma mesma coisa. Termos o mesmo amor, termos o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo coração, a mesma mente. Não é? E ainda no capítulo 4, versículo 1 e versículo 2 também, Paulo está a dar ali umas recomendações finais a alguns irmãos ali em Filipos. E ele diz, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, assim, estai assim, vejam o firmes aqui outra vez, estai assim, firmes no Senhor, amados. Versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique, que eram duas irmãs lá da igreja de Filipos, não é? Que sintam o mesmo no Senhor. Nós não sabemos exatamente qual era o motivo da discórdia, mas certamente haveria alguma discórdia entre estas duas irmãs e que chegou aos ouvidos de Paulo. E Paulo, nestas alegações finais, ele diz que rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Porque, irmãos, se não sentirmos o mesmo, não estamos a viver o Evangelho de uma forma digna. Temos que sentir o mesmo, temos que ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito, o mesmo coração, o mesmo amor. Temos que ser um naquilo que verdadeiramente interessa. Senão não estamos a viver o Evangelho de uma forma digna. Amém? Amém. Então vá. Primeiro, firmeza. Segunda característica, união. Terceira característica, trabalho de equipa. Trabalho de equipa. Vejam o que é que diz o texto. Lá no versículo 27, outra vez. Quer vá, quer vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes, num mesmo espírito, com o mesmo ânimo, combatendo juntamente. Combatendo juntamente. Combater juntamente pode ser abordado de duas formas. Pode ser combater juntamente no sentido de estarmos unidos contra um inimigo comum, combater juntamente os falsos mestres, combater as heresias, o pecado, combater o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo. Claro, temos que também estar unidos nesse sentido, ou seja, estarmos unidos pelo objetivo, estarmos unidos no combate contra o mesmo inimigo, também podemos pensar desta forma, mas penso que a ideia, até porque Paulo depois mais à frente vai falar acerca da submissão e vai falar acerca de nós atentarmos não só para o que é nosso, mas também para o que é dos outros. Portanto, dentro do contexto, eu penso que Paulo, quando está-se aqui a referir a combater juntamente, não é tanto combater juntamente o inimigo comum, mas é combater juntamente como equipa para o avanço da obra de Deus. Não apenas o combate contra as trevas, mas o combate em equipa em todo o aspecto do viver cristão. Não é apenas o combate contra o diabo, é tudo aquilo que envolve a nossa carreira cristã, que é mais do que combater contra o diabo, irmãos. Também o diabo não leva tudo, nem pouco mais ou menos. A nossa vida cristã é muitas outras coisas. E nesta vida cristã, nesta corrida cristã, nesta prova de atletismo cristão, esta corrida, o importante, irmãos, não é ver quem chega primeiro. Porque quem ganha não é quem chega primeiro. Quem ganha é todo aquele que chega ao fim, independentemente se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto. O que importa é chegar ao fim. E Paulo está aqui a querer dizer, temos que combater juntamente, em equipa, para que todos possam chegar ao fim. E aí, quando eu estou mais forte, ajudo o mais fraco. Quando eu estou mais fraco, eu também tenho que reconhecer que preciso de ajuda do mais forte. E em muitos momentos, umas vezes somos os mais fracos, outras vezes somos os mais fortes. E não tem problema nenhum nem com uma coisa nem com outra. A gente, quando está na parte boa, não, eu ajudo toda a gente e tal, não, e tal, eu vou e tal, e até, se for preciso, até muito generoso, e roupa para aqui, e cabaz para ali e tal. E depois, quando se vê no fraco, não aceita nada de ninguém. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Nós não somos melhores do que ninguém para ajudar e não querer ser ajudado.
Porque quando nós temos para ajudar, é uma forma que temos de reconhecer que amanhã a posição pode estar invertida. E estamos a semear. Porque eu não sei o dia da manhã, eu sei que amanhã posso ser eu a precisar dessa ajuda. E eu quero ter irmãos na fé, ao pé de mim, que me possam vir dar essa ajuda. E eu quero lhes agradecer, eu quero honrá-los, eu quero glorificar o meu Deus, porque eu tive gente que chegou ao pé de mim e que me ajudou. Irmão, não deixe que o orgulho, aquele orgulho, a mim ninguém me ajuda e tal. Não, irmãos, isso não é do Senhor. Nós temos que combater juntamente. É um trabalho de equipa. A obra de Deus é um trabalho de equipa. Porquê? Porque o objetivo é que cheguemos todos ao fim. Não é quem chega primeiro. Não é quem chega primeiro. É chegarmos todos ao fim. Não é? Então, combatemos juntamente, ajudando-nos uns aos outros na nossa caminhada, porque na corrida cristã não ganha quem chega primeiro, ganham todos aqueles, não é? que chegam ao fim. Então, vamos avançar para o quarto ponto, recapitulando, características de quem vive um evangelho de uma forma digna, é quem está firme, é quem está unido com o mesmo propósito, o mesmo sentimento, é quem trabalha em equipa, quem está disponível para trabalhar em equipa, e aqui não só ajudar, mas também deixar ser ajudado, que é também muito importante, não é? E por último, irmãos, é aquilo que a gente às vezes não gosta de falar, mas temos que falar, não é? Que é o sofrimento. Acerca de vós que estáis firmes, no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E depois o 28, que nós não nos vamos debruçar sobre esse versículo hoje, mas que diz, em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque, versículo 29, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. E Paulo, a seguir no 30, chega-se à frente para dizer, eu tenho sido exemplo também no padecimento entre vós. Já quando estive aí a primeira vez, em Atos 16, claro que Atos 16 não é Paulo que diz, é o que estou a dizer, não é? Mas é o que ele diz no versículo 30, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, quando? Atos 16, se os irmãos forem lá vão ver, e agora ouvi estar em mim, porque eu agora estou preso outra vez, estive preso quando estive convosco, agora estou preso outra vez, não é? Paulo estava a dizer, eu tenho padecido por Cristo, porque foi-nos dada a graça, e vamos já falar um bocadinho mais sobre isto, a graça não só de crer, mas também de padecer por Cristo. Então, sofrimento, irmãos, sofrimento. Viver dignamente o Evangelho é estar disposto a sofrer, mas não é o sofrimento pelo sofrimento. Não estamos a falar, irmãos, de masoquismo, de termos desejo de sofrer, de gostar de sofrer, ninguém está a dizer isso. Mas devemos sim estar dispostos a sofrer por Cristo, ou seja, pela fé do Evangelho. O sofrimento que Paulo se referia não era o sofrer da vida. A vida muitas vezes traz sofrimentos e traz dissabores. Sofremos quando alguém é despedido, perde o emprego, sofre. Quando morre uma pessoa que amamos, não é? Vem o sofrimento. Quando temos um acidente de automóvel e ficamos sem carro e se calhar ficamos ali com umas mazelas, sofremos. Quando vamos ao médico e ele diz, olha, você tem esta enfermidade, ou aquela ou outra, mesmo às vezes coisas que são curáveis, mas sofremos, ficamos desanimados, ficamos em baixo, sofremos, mas não é esse sofrimento. Porque depois também há aquele sofrimento por causa dos disparates que cometemos. E não é esse sofrimento que Paulo está a dizer. Irmãos, eu creio que nós, infelizmente, penso que é geral. Eu tenho sofrido coisas que eu não precisava ter sofrido. Eu tenho sofrido coisas que a responsabilidade de as ter sofrido é minha. É minha. Não tem nada a ver com Deus. Naquele sentido que não foi por causa da minha fé em Deus. Não foi por causa de eu amar o Senhor.
Não foi por causa de eu estar firme na fé. Não foi por causa de eu estar unido convosco. Não foi por causa de trabalharmos em equipa. Não foi por causa. Foi porque eu fiz um disparate. Ou fiz 1, ou fiz 2, ou fiz 3. E depois sofro. Porque vem a consequência, sofro, ando aqui. Mas não é esse sofrimento que Paulo está a falar. Paulo está a falar que temos de estar dispostos a sofrer, mas aquele sofrimento que vem diretamente por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Paulo estava preso, não é porque roubou. Paulo estava preso por causa da sua fé em Jesus Cristo. Não é? Então, viver dignamente é estar disposto a sofrer. Não o sofrimento pelo sofrimento. E é interessante notar que esse sofrimento por Cristo, não o sofrimento no geral, irmãos, está bem? O sofrimento por Cristo é também uma dádiva de Deus. Os irmãos vejam, não sei se os irmãos reteram aqui bem este versículo. Vamos voltar a ele. Que estamos mesmo a caminhar para o fim. Disse que hoje íamos ser assim bem objetivos, não é? Vejam. Porque a vós, versículo 29, vos foi concedido. A palavra que algumas versões até falam acerca de vos foi dada a graça. Talvez algumas versões dos irmãos digam vos foi dada a graça, foi concedido. A palavra aqui é a palavra que é a palavra que origina graça, não é? Charis, não é? E vejam que diz que nos foi dada a graça, o dom, a dádiva, não só de crer, e nós dizemos graças a Deus porque cremos em Cristo, não é? Mas foi-nos dada a graça não só de crer em Cristo, que é uma coisa boa, mas também nos foi dada a graça de padecer por Ele. Porque padecer por Cristo é uma dádiva. Padecer por Cristo é uma coisa boa. Não por causa do padecimento em si, mas por causa do objeto, por causa do objetivo, por causa de por quem nós estamos a sofrer, que é por Cristo. E Ele, Jesus Cristo, Ele que padeceu, Ele sim, não é? Que padeceu aquilo que nós jamais poderíamos suportar. Ele, até no seu padecimento, ele foi exemplo, não é? Ele foi exemplo. Nos foi dado não apenas crer, mas também o sofrer. O sofrer também nos é concedido. Em Atos dos Apóstolos nós encontramos os apóstolos e aqueles primeiros cristãos, eles eram perseguidos e eles diz que eles se regozijavam. Eles eram apanhados, eram açoitados, eram imprisionados, eram espancados e diz que eles se regozijavam. Não porque a chicotada sabia bem. Não tinha a ver com a chicotada. Tinha a ver do porquê da chicotada. E diz que eles se regozijavam porque tinham sido achados dignos de padecer por Cristo. Então, irmãos, isto para dizer que viver dignamente o Evangelho é também nós estarmos dispostos a sofrer por causa de Cristo. Se nós não estivermos dispostos a sofrer por causa de Cristo, nós não vamos estar a viver o Evangelho de uma forma digna. E por isso é que nós, onde queres que estejamos, independentemente se estamos no trabalho, na escola, na família, não importa, nós damos testemunho de Cristo. E se calhar alguns até dão testemunho e sabem, se eu começo aqui a falar de Deus, o patrão ainda por cima não gosta nada disto. E também há um tempo para tudo, não é? Também não devemos estar a desafiar as pessoas, também há tempo para tudo. Mas a verdade é que também não nos podemos calar, sempre. E às vezes entramos em situações em que temos que afirmar a nossa fé, temos que falar de Jesus, temos que falar de Deus, temos que falar daquilo que Deus tem feito e sabemos que se calhar a nossa conversa até vai ser prejudicial para nós, mas estamos dispostos a isso, estamos dispostos a sofrer para falar de Cristo. Agora aí, nem vou dizer nada, porque depois ainda me acontece qualquer coisa, pois eu não estou disposto a sofrer por causa de Cristo, eu não estou a viver o Evangelho de uma forma digna. Por isso, irmãos, e quero mesmo avançar para o fim, por isso é que há muitos que o viver cristão é só até à altura em que o sofrimento entra em questão. Porque as pessoas não querem passar vergonha por causa do nome de Cristo. Que vergonha, agora vou ter que dizer que sou cristão, isso é uma vergonha. Não querem passar vergonha. Não querem sofrer as consequências.
não estão dispostos a isso. Às vezes até nem há as consequências, é tudo na nossa cabeça, mas não estamos dispostos a isso. E sendo assim, e muitos desistem, muitos afastam-se, muitos andam na igreja e aqui andam connosco e tal, e quando tudo corre bem, quando a coisa começa a apertar, quando eles têm que se levantar e ficar firmes, quando eles têm que ser um connosco, quando eles têm que trabalhar em equipa, quando eles têm que sofrer por causa do Evangelho, aí já não vai. Eles não estão dispostos a viver uma vida digna. Mas eu quero viver uma vida digna. Amém? Eu quero viver uma vida digna. E concluo, irmãos, dizendo que estas são as características de quem vive de forma digna o Evangelho de Cristo. Firmeza. Eu oro para que os irmãos possam ficar cada vez mais firmes. Amém? Firmeza. União. Irmãos, quando não há união, qualquer coisa não está bem. União. Sentido de equipa, trabalho de equipa e sofrimento. E que possamos todos melhorar em cada um destes aspectos. E que o nosso andar digno seja motivo de honra para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nunca nos esqueçamos, irmãos, que tudo aquilo que nós fazemos, o objetivo último é que Deus receba toda a honra e toda a glória. Tudo o que fazemos. Até quando estamos a evangelizar alguém, o objetivo último não é a pessoa aceitar Jesus. É que ao a pessoa aceitar Jesus, o nome de Cristo seja glorificado. Porque é tudo a ver com Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É tudo por causa do nosso amado Jesus Cristo. Que Deus ricamente abençoe cada um dos irmãos. E animem-se a ficar firmes, unidos, trabalhar em equipa e a estar dispostos a sofrer. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração nesta manhã. Pai, te agradecemos, Deus, pela tua graça, a tua misericórdia, te agradecemos pela tua palavra, Deus, e nesta manhã temos percebido, Deus, a importância de vivermos o Evangelho de uma forma digna. Este é o nosso propósito. Não vivemos uma vida cristã ao sabor do vento, mas que vivemos uma vida cristã cada dia de uma forma que dignifique o teu nome, Senhor, que dignifique o Evangelho que nos libertou e que nos trouxe das trevas para a luz. Deus, ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes na certeza daquilo que nós somos em Ti, sabendo que a vitória ela está ganha, sabendo que a vitória ela está garantida porque Tu já venceste. Deus, ajuda-nos, Deus, a estarmos unidos no mesmo sentimento, com o mesmo propósito, a mesma alma, o mesmo ânimo, o mesmo amor. Senhor, ajuda-nos, trabalha isso no nosso coração, na nossa vida, ainda nas nossas diferenças, ainda nos nossos gostos diferentes, ainda na nossa diversidade, Senhor, mas que possamos ter um coração unido, virado para o mesmo propósito, o mesmo alvo, que é defender a fé do Evangelho, que é honrar e glorificar o Teu nome. Deus, ajuda-nos a perceber que a vida cristã e a caminhada cristã, ela não é uma corrida para ver quem chega à frente, quem chega primeiro, mas é uma corrida em que temos que trabalhar em equipa para garantir que todos podemos chegar ao fim. E Deus, ajuda-nos também, ajuda-nos, Deus, a estarmos disponíveis a sofrer por Ti. Deus, não um sofrimento qualquer, não um sofrimento vão, um sofrimento de vaidade, um sofrimento de disparate, um sofrimento de pecado. Não é esse sofrimento, mas um sofrimento, Deus, por causa do amor que temos para contigo, um sofrimento por causa do amor que temos à Tua palavra, um sofrimento, Deus, por causa da fé que nós temos em Ti. Ajuda-nos para que Tu possas olhar para cada um de nós e Tu possas ver homens e mulheres, filhos e filhas que honram o Teu Evangelho, que vivem de uma forma digna o Teu Evangelho. Deus, precisamos de Ti, precisamos do Teu Santo Espírito, precisamos, Deus, da Tua capacitação. Ajuda-nos, queremos fazer mais, queremos fazer melhor. Deus, a obra que Tu um dia começaste, nós sabemos que vais terminar. Precisamos de Ti, Senhor. Toma o lugar, Senhor, nesta manhã. Deus, toma o lugar do nosso coração. Toma o controle da nossa vida, Deus, e que em tudo aquilo que façamos, Deus, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus eu oro. Amém.